Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o canal Viver Brasil. Meu nome é Gustavo César Oliveira e é uma alegria estar aqui mais uma vez para que a gente apresente um conteúdo, um momento de informação. O canal Viver Brasil nasceu em janeiro de 2022 e desde então a gente é distribuído aqui em Belo Horizonte, em Betim, em Contagem, em Nova Lima, em Sabará, em Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba e Uberlândia, sempre pelos canais 9 e 527 HD da Claro Net. E também pelas redes sociais e pela nossa página do YouTube. Nesse momento a gente vai ter a oportunidade de conhecer, de entender um pouco sobre mais um dos personagens que estão cuidando de Belo Horizonte, que se dispuseram no ano passado, em 2024, a enfrentar uma eleição municipal em que os belo-horizontinos escolheriam não apenas o prefeito e o vice-prefeito, mas também cada um dos vereadores. E neste momento específico, nesse ano de 2025, foi um ano atípico, onde a gente teve um momento diferente de todos. O prefeito Fuad, eleito, acabou tendo um problema de saúde muito sério e no final da história faleceu, nos deixou e com isso abriu espaço para uma nova figura assumir o comando do Estado. É o ex-vereador por 2 mandatos, Álvaro Damião, que desde o dia 3 de abril de 2025 passou a ser formalmente o nosso prefeito de Belo Horizonte. Ele foi eleito vice-prefeito com Fuad Noman e assumiu então formalmente a prefeitura no dia 3 de abril de 2025. Eu estou tendo a oportunidade e o prazer de receber aqui no canal Viver Brasil o Hudson Paixão. Ele é belo-horizontino, ele foi eleito com 6.594 votos, nasceu em Belo Horizonte em 1993, filho do José e da Josefa, os famosos JJ. José e Josefa, ele é relacionado, tem origem no seu entendimento de Belo Horizonte, do bairro Jaqueline, e ele se apresenta como cidadão que fiscaliza. Cidadão que fiscaliza. Isso é uma coisa que é relativamente difícil de encontrar. O cidadão que fiscaliza para valer. E aí nós vamos entender também com ele como é que foi essa chegada na vereança e o porquê do cidadão que fiscaliza. Seja muito bem-vindo, meu caro Hudson Paixão. Olha, Gustavo, primeiramente, bom dia para você, para todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores. Antes de estar aqui como convidado, eu também sou um internauta de vocês, acompanho de forma muito assídua o trabalho de utilidade pública que vocês fazem aqui no canal Viver Brasil. Quero começar minha fala já deixando aqui novamente os meus sentimentos, a minha solidariedade para todos os amigos, os familiares do nosso prefeito Fuad Noman, eterno Fuad Noman. Eu costumo dizer, Gustavo, que na política existem muitos homens públicos, mas homens com espírito público são poucos. E certamente o Fuad Noman era uma dessas pessoas, e eu não tenho dúvida nenhuma que agora o prefeito interino, Álvaro Damião, vai seguir esse legado. E já aproveito para deixar um abraço aí para o Álvaro. O prezado Hudson, esse momento aqui que a gente está tendo, com cada um dos vereadores e vereadoras eleitas, tem um objetivo muito simples e bem claro. O objetivo é apresentar, ofertar esse espaço para cada um dos parlamentares municipais para que eles possam falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre o porquê que escolheram esse caminho de representar o povo de Belo Horizonte. Então eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua origem, sobre a sua formação como cidadão, como pessoa. Você nasce onde? Você nasce aqui em Belo Horizonte, em qual região? Você começa a enxergar Belo Horizonte a partir de onde? Como é que você começa a enxergar Belo Horizonte? E a partir de quais entendimentos que você começa a entender a nossa cidade, hoje uma cidade que você trabalha por ela?
É isso aí, Gustavo. Novamente, muito obrigado, né? Que essa oportunidade é uma oportunidade de ouro, tendo em vista que nós estamos numa cidade do tamanho de uma metrópole, né? Belo Horizonte, até outro dia tinha 9 regionais, agora nós estamos indo para a 10ª, com a Hipcentro. E Hudson Paixão é um jovem de 31 anos, natural de Belo Horizonte, sou nascido e criado no vetor norte da cidade. Infelizmente, hoje a região norte da cidade configura como o menor índice de desenvolvimento humano, IDH. E, cara, nascido numa região extremamente carente em políticas públicas, mas muito rica em pessoas do bem, pessoas carismáticas, guerreiros mesmo, eu me vi como literalmente um soldado, uma pessoa que poderia contribuir na vida das pessoas, de fato, lutando por melhores políticas públicas. Mas nem sempre foi assim, sabe, Gustavo? Eu costumo dizer aonde eu vou um pouco da minha história, como que a política entrou na minha vida, e eu tenho certeza que ela vai ser similar a muitas pessoas, porque quase todos os brasileiros é doutrinado que política não vale nada. E que quem entra na política está querendo vida fácil, é uma pessoa que não é aventa ao trabalho, enfim. E eu não era diferente desses brasileiros, né? Então eu com 15 anos de idade já comecei muitos trabalhos sociais, porque eu gosto de gente, gosto de realmente poder contribuir com a sociedade. E aí foi passando o tempo, cara, muitas pessoas falam assim, cara, você tem que entrar para a política. Cara, você tem que entrar para a política. Mas sabe quando a pessoa fala uma coisa no ouvido e sai no outro? Sempre foi assim comigo. Isso desde os 15 anos de idade? Desde os 15 anos de idade. Nesse momento você estava estudando, você estudou, você se formou em algum caminho, como é que foi? Sim, nesse momento eu já estava no ensino médio, né? Eu formei no ensino médio, a faculdade eu parei no curso de gestão pública, eu volto esse ano, se Deus quiser, e parei essa faculdade também de direito por causa de política, eu vou chegar lá, mas enfim. E aí, cara, quando chegou a casa das dezenas das pessoas, Gustavo, falou assim, cara, você tem que entrar para a política. Eu, como cristão, eu não sou religioso, mas eu sou um cara muito cristão em Cristo Jesus, eu aprendi que a gente também tem que dar ouvido, né? Eu falei, cara, deixa eu descobrir o que é política, porque até então eu estou indo pela cabeça dos outros. E quem vai pela cabeça dos outros é piolho, eu não sou piolho. Aí eu comecei a estudar mais sobre política de forma autodidata mesmo, comecei a ler bastante, comecei a ver muitos vídeos, comecei a ver documentários e cheguei à conclusão, Gustavo, que a política é a maior ciência de transformação social, tanto para o bem quanto para o mal. A geopolítica está aí, né? Quantos anos já vem se alastrando a guerra na Ucrânia? Eu falei, cara, de fato eu tenho que entrar para a política. Então aquele jovem de 15 anos demorou anos para entender que de fato a política é uma ferramenta de mudança social. Com 22 anos saiu candidato pela primeira vez. Então já tem 9 anos aí que você tem 31 que você falou? 3.1. Já tem 9 anos que você fez a sua primeira incursão numa eleição. 9 anos. Eu saí candidato a vereador pelo finado, e aí eu falo com todo respeito, né? Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, em 2016. Esse partido todo mundo vai lembrar porque foi nesse partido que o ex-prefeito Calil se elegeu, né? Fui candidato a vereador, não entendia nada no sistema partidário, como que funcionavam os bastidores, mas sempre busquei falar assim, pô, cara, já que eu não entendo nada, mas eu já tenho um trabalho de muitos anos, vamos colocar o nome à disposição, vamos ver como é que funciona o processo. E aí, graças a Deus, fomos muito bem votados. Na época eu tive 1.246 votos, uma campanha dificílima, se eu não me falha a memória, só que a gente levantou nos dados do TSE, foram mais de 1.500 candidatos pedindo voto em Belo Horizonte. Eu falei, cara, esse negócio está difícil, eu gosto de desafio, sabe? Aí continuei a caminhar e aí fui para a minha segunda tentativa, em 2018, também pelo PHS. Já deputado? Já deputado estadual, né? Na época, uma das pessoas que me convidou para vir no partido foi até então o secretário de governo Marcelo Laro. Já deixo aqui um abraço para o Marcelo, está fazendo um trabalho muito bacana. Eu falei, boa, vamos embora, já não consegui para vereador, mas já deixei o sentimento da política entrar, porque de fato eu vejo que hoje a política é uma ferramenta de transformação social. Vamos embora para o desafio, mesmo se a gente não for eleito a deputado, mas a gente continuar mostrando o trabalho, crescer, cacifar mais esse trabalho politicamente, a gente vai ganhando ali a oportunidade de poder ganhar mais a visibilidade pública e quem sabe vir umas outras eleições posteriormente. Aí vim candidato em 2018, perdemos a eleição, só que a gente já teve quase 3 mil votos. Então, graças a Deus, a gente começou a crescer o nosso nome, o nosso trabalho. Tudo na vida que tem valor tem desafio, tem sacrifício, né? Aí continuei, Gu, tomando essa liberdade. Total. 2020, vim a terceira vez candidato a vereador. Aí, cara, sinceramente, eu já tinha a convicção que eu ia ganhar a eleição.
Porque aquele cara que com 15 anos não queria saber de política, aquele cara de 2020 que já estava na casa dos quase 30, já era um apaixonado por política. E eu já estava acompanhando muito de perto a legislatura dos vereadores naquela época, né? E, modéstia à parte, eu não me via abaixo de nenhum deles em termos de trabalho. Eu falei, não, aqui na minha região, eu sou o cara que de fato estou fazendo esse trabalho como sacerdócio, né? Abrir mão de, literalmente, de algumas questões privadas, né? E vamos embora. Só que aí esquecemos de negociar com a pandemia, né? Que infelizmente 2020 foi a pandemia, cujo qual configurou a maior desistência, né? Abstenção da história da política brasileira, né? Muitas pessoas não foram votar e a gente entende, obviamente, N motivos em questão de saúde, comorbidade, etc. E aí, Gu, perdi a eleição. E eu perdi a eleição e tive quase 2.400 votos, cara. E aí, cara, aquele sentimento só aflorou dentro do meu coração. Eu falei, poxa vida, esse negócio tá muito difícil. E eu sempre fui esse cara espartano, eu sempre gostei de desafio. Na próxima vai dar certo, se Deus quiser. E um bacana da rede social, Gu, que ela não deixa mentir, né? Hoje, quando você tem um trabalho e você quer de fato dar uma visibilidade pública, você pode usar as redes como um portfólio. Nós perdemos a eleição no domingo de 2020 e na segunda eu já estava na rua, botando a cara mesmo, protocolando as demandas, fazendo acontecer, e aí veio a minha quarta tentativa em 2024, aí, graças a Deus, a gente conseguiu ser eleito com quase 7 mil votos, né? E estamos aí hoje fazendo um trabalho muito bacana pela cidade. Foi um percurso até chegar à eleição. Você teve aí 3 eleições, 2 municipais e uma estadual, até conseguir furar a bolha e ser um dos eleitos. Exatamente. Você está falando aí que foram mais de 1.500 candidatos a vereador num determinado ano para 41 lugares. Exato. Hoje um deles é seu. Para a graça de Deus. O que você quer fazer com esse lugar? História. Literalmente hoje eu vejo a política como um sacerdócio. Eu estou devotado a esse projeto. A minha maior bandeira é de fato lutar por melhores políticas públicas. E eu acho que não é pedir muito não, sabe, meu amigo Gu? Quando você vê as políticas públicas que são feitas no centro-sul da cidade e tenta fazer um comparativo do que é feita no centro-norte, não tem comparativo, é um disparate. E um detalhe, o mesmo imposto que quem mora no centro-sul paga é o mesmo imposto de quem mora na região norte. Então hoje, obviamente, o meu mandato é em prol da cidade, mas nós vamos dar muita visibilidade para que a região norte, que hoje está como o menor IDH da cidade, possa sair desse cenário. E isso não vai ser com palavras, isso não vai ser com histórias, isso vai ser com gestos, né? A gente começou o mandato no dia 1º de janeiro, aí já aprendemos que no dia 2 já é o recesso parlamentar, e a gente não parou nem um dia. Eu falei, negativo, eu não vim aqui para já ter férias de cara, não. Vamos fazer acontecer. E estamos lá, cara, trabalhando muito, aprendendo muito do processo legislativo, usando aquele mecanismo que o mandato hoje nos dá em pró população, e estamos aí levando uma política pública muito eficiente. Fala um pouquinho da região norte que tanto você está frisando. O que a gente entende de região norte? Fala os principais bairros que compõem a região norte. O que você entende que são as principais deficiências? E aí eu vou fazer aqui a colocação por que eu estou te perguntando de maneira tão enfática isso. Sim. Faz um retrato da região norte, as maiores deficiências que você entende. Então, Gu, hoje nós temos 44 bairros. E aí eu te falo, com todo respeito, que para mim todos esses 44 bairros são extremamente importantes. Mas ali você tem, por exemplo, o bairro Jaqueline, que é o bairro que eu sou natural, que é um bairro que cresce demais em população. Ali você tem a Vila Mariquinha, você tem o Zilá Expósito, o Xodó Marise, o bairro Satélite, o bairro Tupi, o Guarani, e aí vai embora. União está aí? União não, União está no Nordeste, se não me falha a memória. É próximo. É Minas Shopping? Próximo do Minas Shopping, do Palmares. O Hotel Ouro Minas, isso é região norte também, ou não? Ali está no caminho da norte. Ali está no caminho da norte, ali já é região nordeste, né? Que também cresceu demais. E aí, cara, mediante esses bairros que eu estou te falando e mais um bocado que tem, quando você me pergunta, Ruth, me fala quais são as maiores precariedades. Política pública, literalmente. Porque hoje nós temos a maior falta de saneamento básico, hoje nós temos a maior falta no que tange a urbanização, ruas esburacadas, parecendo um queijo suíço.
Hoje você tem um fator de insegurança até muito grande, até mesmo por falta de políticas públicas acessíveis, como iluminação pública, que há de convir que uma boa iluminação inibe atos de marginais, de pessoas que estão ali aventas a fazer o mal. Ali você olha a questão da saúde, né? Você vê que tem um disparate, nós temos ainda muitos centros de saúde aquém. Então, assim, são vários fatores de políticas públicas que, infelizmente, a gente fica num disparate em contrapartida com outras regiões da cidade. E muito das vezes, isso a gente sente agora, estava faltando representatividade, né? Porque há de convir que 44 bairros, nós estamos falando de uma parcela da população muito grande e a gente, de fato, tinha pouquíssima voz. Então, agora, com a nossa entrada, de fato, a gente espera e está fazendo, né, um trabalho que a gente acredita que está trazendo orgulho para essa população, tendo visto os feedbacks que a gente está recebendo. Mas foi muita paixão que você exalou ali, hein? Bastante. Durante essa campanha, porque é quase inédito que eu vou falar aqui que você conseguiu alcançar. O Hudson, ele é eleito com 6.594 votos. 6.594 votos. Desses 6.594 votos, cerca de 5.000 inteiros vem 100% do bairro Jaqueline. Exatamente. 40% dos eleitores do bairro Jaqueline, 40%, praticamente metade dos eleitores do bairro Jaqueline votaram no Hudson Paixão. É óbvio que você tem compromisso com a cidade inteira, você é um vereador de Belo Horizonte, mas com o bairro Jaqueline você tem que ter uma atenção muito maior. O bairro Jaqueline é um bairro do meu coração, né, cara? O seu coração e que te colocou formalmente e oficialmente na Câmara Municipal. Literalmente, como eu te falei, né, são 16 anos de militância até ter essa oportunidade. Militância em quê? Fiscalização. Como é que é essa fiscalização? Por que você, então, se apresenta como cidadão que fiscaliza? Eu estou te fazendo isso durante a minha provocação sobre o bairro Jaqueline, porque foi certamente no bairro Jaqueline que você mais fiscalizou as atividades da Prefeitura de Belo Horizonte, correto? Perfeitamente. Conta um pouquinho dessas ações que você veio fazendo e que te formaram nesses 16 anos. Ô Gu, todo homem público, e aí quando eu falo homem, entra mulher também, tem uma bandeira, carrega ali uma agenda que eles trabalham para isso. E como eu te falei, como eu sou natural da região mais carente em política pública, eu falei, cara, a minha maior bandeira vai ser melhorar essa política pública. É inadmissível a gente não ter uma política pública que pelo menos venha parecer com a região centro-sul da cidade. É inadmissível. E aí, cara, quando eu comecei essa minha militância há 16 anos, como eu te falei, foram 4 eleições. Ninguém vem por acaso, todo mundo tem uma história e isso que é o bonito da nossa vida. Eu fiscalizava demais. E aí a gente conseguiu uma coisa muito interessante, a gente conseguiu incutir no consciente da população, em especial do Jaqueline e adjacências, né? Porque ali nós temos vários bairros vizinhos, que o Hudson é o cara que fiscaliza. Assim, aí começou muita gente, chama o Hudson que ele fiscaliza. Não, aquele jovem ali, o cara é bom, ele fiscaliza esses negócios aí. Aí criou tipo uma marca. Eu falei, cara, que bacana, cara, a nossa região, que infelizmente há muito tempo atrás não tinha essa questão de consciência, de empoderamento enquanto cidadão, agora está falando que quer ter voz, que quer ter um cara que fiscaliza e eles veem isso em mim. Aí nós criamos a marca Cidadão que Fiscaliza. Eu andava com um colete escrito Cidadão que Fiscaliza, aí quis Deus que agora a gente foi eleito, a vereador, mudamos para vereador que fiscaliza, mas ainda continuamos cidadão e hoje a nossa assessoria trabalha com muito carinho, com muito amor, com um colete Cidadão que Fiscaliza, levando essa bandeira de fiscalização. E interessante falar de fiscalização, cara, que é um direito constitucional que todos nós temos. E agora é uma obrigação sua. Obrigação. Porque o cara que fiscalizava e fiscaliza agora é fiscalizado. Né? Agora eu E é seu trabalho. E é meu trabalho. A sua principal ação é fiscalizar o que está sendo feito. Exatamente. E provocar os malfeitos. Exatamente. E fazer um trabalho consciente, sabe, Gustavo? Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão investidas em cargos públicos que usam daquilo aí para querer lacrar em rede social, para menosprezar servidores públicos, para querer, assim, ganhar view e ganhar visibilidade, mas faltando de fato uma transparência, faltando verdade, sinceridade. Eu não, cara, eu ando na contramão. Todos os equipamentos públicos que a gente vai, a gente busca
respeitar os servidores públicos que ali estão. A gente vai com o intuito de fato, fiscalizar para buscar melhorias. E quando você consegue uma melhoria em um equipamento público, a gente entende que você melhora tanto para o cidadão que está na ponta, quanto para aquele servidor público que está naquele determinado equipamento público. E hoje, enquanto vereador, eu posso fazer isso. Hoje eu tenho a prerrogativa da fiscalização. Hoje eu consigo entrar em espaços que na época de apenas cidadão, eu não poderia entrar. Exatamente. Fala isso pra gente agora. Agora já tem 4 meses. Você começou no dia 1º de janeiro. Isso. Já teve umas férias aí logo na largada. Mas você já começou a trabalhar no mínimo há uns 60 dias, correto? Sim, corretíssimo. Beleza. Qual que é a diferença no seu dia a dia em relação ao fiscalizar e as respostas desta fiscalização ou destas fiscalizações a partir do momento que você vestiu a roupa de vereador no dia 1º de janeiro de 2025? O que isso modificou, no seu entender, no dia a dia para o fiscalizador de BH? O que eu entendi, e de fato faz uma diferença muito grande, é que hoje o mandato me dá uma prerrogativa de fazer ações que enquanto cidadão eu não poderia fazer. Exemplo. Te dou exemplo. Hoje eu faço parte da Comissão de Mobilidade Urbana, Comércio, Serviços e Indústria. Eu sou vice-presidente dessa comissão. E também faço parte da Comissão de Saúde. Na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal. E também faço parte da comissão especial que vai tratar sobre o novo contrato dos ônibus que vai operar em Belo Horizonte. A partir de 2028 que vai ter um novo contrato. 3 áreas bem importantes. Importantíssimas. Dentro dessas comissões eu posso fazer coisas que antigamente como cidadão eu tinha uma dificuldade. Hoje eu posso solicitar visitas técnicas para a Prefeitura de Belo Horizonte e os demais órgãos públicos competentes. Hoje a gente pode solicitar audiências públicas para entender aquela população, para entender aquela camada da sociedade em determinado assunto. Hoje a gente pode fazer requerimentos, ofícios, pedidos de informação, que antigamente a gente como cidadão se esbarrava numa série de dificuldades e hoje como mandatário a gente pode fazer. Então eu até costumo dizer, Gu, que o parlamentar muito bem intencionado, ele pode fazer muito pela população. E graças a Deus a gente está fazendo. Eu vou te dar um exemplo. A gente está aí chegando a quase 100 dias de mandato. Cara, a gente já conseguiu muitas coisas. Basta as pessoas entrar na minha rede social, tomo a licença aqui do espaço, Hudson Paixão BH. @Hudson Paixão BH no Instagram e aí pode jogar aí nas demais redes que vocês vão ver a gente. Fala algumas delas que as pessoas vão ver lá no seu Instagram. Fala aqui. Vamos lá então. Hoje vocês conseguem ver literalmente ações que já estão acontecendo. A gente teve recentemente na UPA Venda Nova. UPA Venda Nova é uma UPA muito grande, comporta ali muita gente e ali nós temos em Venda Nova, infelizmente, uma parcela muito grande de moradores de rua, né? E hoje a UPA Venda Nova vai ter uma reforma. A gente esteve na UPA, já era uma reforma que eles estavam esperando, e eu fui na UPA justamente porque eu recebi de servidores da UPA vídeos da UPA deteriorada. Você chegava lá, Gustavo, você via caindo água assim, parecendo que estava chovendo dentro da UPA, paredes mofadas e tudo mais. Mediante uma demanda que eu recebi no nosso WhatsApp, a gente protocolou na Prefeitura de Belo Horizonte, foi feita a benfeitoria e a gente não ficou só nisso. A gente falou, agora nós vamos lá em loco. Fomos lá em loco, aí foi Prefeitura de Belo Horizonte, Regional Venda Nova, servidoras aí, pessoas que amam servir a população nas comissões de saúde local e distrital, e já tivemos a informação que em breve a UPA Venda Nova vai ter uma grande reforma. Já teve algumas benfeitorias. Já teve antes da nossa ida. Já melhorou alguma coisa. Perfeito. E agora vocês estão, a partir desta provocação, foram informados de que essa UPA de Venda Nova vai passar por uma grande reforma, muito maior do que o ajuste que foi feito alguns dias atrás. É isso? Exatamente, uma grande reforma, uma grande revitalização. Outras coisas que a gente já conseguiu, eu falo muito da questão de políticas públicas básicas. Quem quer andar em rua esburacada? Para ficar ali rasgando pneu de carro, acabando com suspensão. Então já conseguimos várias benfeitorias em políticas públicas básicas. Tá tudo lá no nosso Instagram, a gente faz questão de postar. Já conseguimos vários pedidos de informação que foram respondidos pela Prefeitura. E aqui eu quero parabenizar porque a Prefeitura tem um corpo técnico de excelência, sim, sabe? E a gente já teve pedidos de informação que foram respondidos de obras que vai sair na nossa região. Graças a Deus. Então, de fato, a gente conseguiu, em menos de 100 dias, fazer muita coisa. Já são mais de 1000 ofícios protocolados.
sabe, cara? Então, assim, a gente ama de fato. Eu falo que eu sou uma política que, de fato, eu amo servir a população, sabe? Virou um sacerdócio para mim, eu trabalho com prazer. E aquele negócio, meu irmão, é de segunda a segunda. Muito bom escutar, muito bom estar vendo essa energia e disposição para servir Belo Horizonte, para servir de uma maneira diferente, mais ativa, mais próxima. É óbvio que a gente espera que este encantamento e essa vontade não se perca com o tempo, que naturalmente pode acontecer, mas essa energia ela tem que ficar sendo restabelecida o tempo inteiro. Em relação a Belo Horizonte, Hudson, a gente está passando por algumas situações específicas sobre a cidade. Eu gostaria que você falasse como um personagem que já está como vereador. É óbvio que você está no seu primeiro mandato, no seu primeiro momento, mas você já está trabalhando. Sim. Então, eu queria que você falasse sobre, a gente está perguntando aqui para todos, eu queria que você se posicionasse como vereador em relação à história de transformação do Carlos Prates em um bairro Habitacional. um bairro novo. Eu queria que você falasse sobre a questão da transformação lá da Praça 7, na Praça 7 Times Square, com luminosos, com uma nova energia de comércio, de segurança. Eu acho que pode trazer uma série de desdobramentos. E no final eu vou te pedir para você encerrar falando o que você tem como sonho ao finalizar o seu mandato. Mas vamos focar nessas duas situações aí que estão provocando a cidade. E eu peço para você criar uma beiradinha também para falar sobre a questão dos ônibus que você falou que faz parte. Da mobilidade, ônibus que você falou que faz parte. Carlos Prates vai para a Praça 7 e aí, nesse fluxo todo, você vai fazer o seu caminho, o seu trajeto, tudo em ônibus. Vamos embora. Então, Carlos Prates, Praça 7 e a mobilidade em Belo Horizonte, com essa possível, parece que vai ter uma nova... Já foi aprovado. Não, estou falando da mobilidade. Né? Mobilidade, o vai novo ter contrato um em novo 2028. contrato em 2028. Isso. Sobre esses 3 pontos que eu acho que são vitais para qualquer vereador que esteja na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Veja bem, Gustavo, sobre a questão do Carlos Prates, antigamente era uma expectativa, hoje é uma realidade. Então ali nós vamos ter habitação grande, vai ali, obviamente, ter uma habitação para dezenas e dezenas e dezenas e centenas de pessoas, e a gente segue acompanhando, de fato. Por quê? A Constituição fala que moradia é um direito que nós temos, é constitucional, mas a gente quer que essa moradia venha a seguir de uma forma organizada. Vamos ali habitar as pessoas, vamos dar a oportunidade das pessoas ter o seu imóvel, mas também vamos colocar política pública, sabe? E graças a Deus a gente vê que a Prefeitura de Belo Horizonte está caminhando nessa toada. Então ali certamente vai ter centro de saúde, vai ter EMEI, vai ter escola municipal, vai ter rede de esgoto de qualidade, vai ter ônibus de qualidade. E para que isso de fato venha a ter, nós temos que ter uma fiscalização efetiva, né? Para que de fato essas políticas públicas possam caminhar, possam acontecer lado a lado com a questão habitacional. Então, graças a Deus, o que era uma expectativa hoje é uma realidade, é um espaço gigantesco que estava praticamente subutilizado pela grandeza do espaço. Então, isso aí é um ponto que já está resolvido. Basta agora a Câmara Municipal, ao lado da Prefeitura de Belo Horizonte, fazer o seu trabalho, que tem que fazer de fato mesmo, de forma coerente, e fazer que isso venha a ser colocado à tona para a população pagadora de impostos. Vamos agora para a Times Square, na Praça 7. Você está de ônibus, lembra que você está indo de ônibus. Estou indo de ônibus, estou caminhando aqui no meu ex-2234, né? Que agora é 2234, mas não no Jaqueline, viu? Agora nós temos lá os 737, 738 e vamos embora. Parabenizar o projeto de lei do meu amigo Wanderley Porto, foi na legislatura passada. O Wanderley é um dos maiores quadros técnicos que nós temos hoje na Câmara Municipal, um cara muito bacana. Fazemos parte do mesmo bloco de vereadores, o Independência Democrática, que tem 6 vereadores. Então, Belo Horizonte está simplesmente caminhando com a evolução que tem que caminhar. Né? Hoje, quando você pega, igual você deu o exemplo aí dos Estados Unidos, você fala assim, poxa, as pessoas às vezes saem de um país para o outro só para sentir aquela sensação de ver a evolução, de ver a tecnologia, de ver as coisas acontecer. E com Belo Horizonte vai ser a mesma coisa. Né? Então eu sou uma das pessoas que estou torcendo muito, já está aprovado já o projeto de lei e certamente vou fiscalizar para que de fato ele venha sair do papel.
né? Foi um projeto de um colega e agora os demais 40 colegas têm essa responsabilidade de fiscalizar. Saindo da Praça 7 com o meu busão falando de mobilidade urbana, que é uma bandeira que queima meu coração. Você está parado no trânsito agora? Não, agora eu tô caminhando. Não está parado não? O trânsito está tranquilo? Está andando? Está fluindo? Hoje em Belo Horizonte? Aí, no seu trajeto aí, é o que você pegou o ônibus agora. Tá caminhando devagarzinho, Gu. Ô, Gu, é uma bandeira, cara, de suma importância, cara. Eu falo, cara, que antes de estar, porque eu até falo que eu não sou nada, eu estou, né? Eu acho que a vaidade é um dos maiores problemas que está na vida pública e muitas pessoas se incorporam um personagem. Eu não tenho vaidade com isso, eu estou lá porque a população me deu essa oportunidade e Deus abençoou. Mas antes de estar como vereador, eu fui delegado de trânsito. Era uma função voluntária que eu exercia. Eu já fui presidente de comissão local de saúde de forma voluntária. Eu já fui membro de núcleo de assistência social de Belo Horizonte de forma voluntária e tenho orgulho de falar isso. Porque todo mundo tem uma história, igual eu te falei. Foi o que foi te formando, então, né? Foi o que foi me formando. E como delegado de trânsito há anos, eu vi, cara, de fato que dá para fazer um negócio legal. Mas tem que ter uma coisa que muitas das vezes falta no homem público. E graças a Deus, nessa legislatura, a gente está convicto que não está faltando. Porque nós temos muitos vereadores e vereadoras muito bons de trabalho, que é vontade, cara. Então, ali, enquanto delegado de trânsito, eu já tinha recebido dezenas e dezenas de demandas, inclusive para aumentar linhas, horários de ônibus, o negócio fluiu. Você imagina agora, enquanto parlamentar, com vontade, que ama estar ali para servir a população, o que a gente não pode fazer? Então, assim, cara, eu acredito muito, viu, Gu, que esse novo contrato vai ter uma marca diferente, vai ser um contrato que vai ouvir todas as partes interessadas, em especial o cidadão belo-horizontino, que é aquele que está ali na ponta para ir trabalhar. Eu sempre falei que, infelizmente, quando você vai trabalhar hoje, você vai pegar o transporte público, aí tem metrô e ônibus, parece que você está indo para um matadouro. Eu falo isso com muito respeito, porque você não vê dignidade, você não vê um negócio ali bacana. Só que nós temos hoje a grande responsabilidade de mudar uma coisa que é ruim para uma coisa que venha ser pelo menos próximo do bom. Né? Porque a gente sabe que a política ali é muito complexa e tudo mais. E aí vale esse novo contrato. Né? Então começamos a comissão, que é uma comissão temporária, mas como é uma comissão especial, ela pode ir até 2028. Já começamos nas nossas comissões, já chamar pessoas do poder público. A partir das próximas sessões vamos ter atores importantíssimos, interessados para falar desse tema. E eu não tenho dúvida, cara, que a gente vai poder mudar esse cenário aí, para que aquele cenário que hoje é visto como caos possa ser visto como bênção. Eu sou do time que não joga no contra não, cara. Eu tenho muita esperança que a gente pode melhorar muita coisa nessa cidade. Ô, Hudson, a gente está chegando ao fim dos nossos 30 minutos aqui que a gente está conversando e te entendendo um pouco como Foi tão bom que eu nem vi passar, pô. Como parlamentar e como cidadão. Eu queria que você falasse, encerrasse essa nossa conversa olhando ali naquela câmera ali, que é a que você fala com o telespectador e a telespectadora do canal Viver Brasil. Eu queria que você falasse, se te colocasse na missão de prefeito de Belo Horizonte nesses próximos anos. O que você realmente faria como prioridade de mudança e de transformação para a cidade? O que você ficaria realmente orgulhoso, satisfeito de, ao passar 4 anos de mandato, a cidade ter recebido aquelas entregas? O que você imagina como muito especial e muito importante para a cidade você gostaria de fazer tendo a oportunidade? Você quer que eu fale o legado que eu quero deixar enquanto vereador ou me colocar na figura de prefeito? De prefeito, se você tivesse todas as ferramentas na mão para transformar Belo Horizonte. E que isso fique como um recado, uma mensagem para o próprio prefeito Álvaro Damião, que assumiu essa circunstância numa fatalidade, numa circunstância inesperada. Verdade. Então, o que você faria? População de Belo Horizonte, se eu fosse o prefeito, o que eu faria de fato era ter uma escuta ativa com a população, ouvir as pessoas. O político gosta muito de falar e poucos gostam de ouvir. E quando você escuta a população, você se coloca ali na posição de servo, sabe? Sem demagogia, para ouvir mesmo, faz do seu mandato um sacerdócio, você consegue entender as diferenças que nós temos em Belo Horizonte. Quando a gente começou o papo aqui, eu falei que nós estamos indo para 10 regionais.
Cada regional da cidade tem uma peculiaridade, tem uma especificidade. E não é diferente, né? Então, se eu fosse o prefeito, não sou, e espero muito e vejo muita vontade no Álvaro, escuta a população, vai para as ruas, não seja um prefeito de gabinete, sabe? Vamos olhar para as políticas públicas básicas de verdade, para que a gente possa ter o orgulho de falar assim, poxa, eu peguei Belo Horizonte, a saúde era assim. Hoje está assado, está melhor do que eu peguei. Poxa, quando eu peguei Belo Horizonte, a mobilidade urbana estava assim. As ruas estavam um verdadeiro caos, o transporte público estava péssimo, deflagrado. Hoje está assim, está bem melhor. Quando eu peguei Belo Horizonte, a segurança estava assim, agora está bem melhor. Eu quero que o prefeito possa ter o orgulho de falar assim, poxa, estou deixando um legado. Eu peguei a cidade de uma forma e estou entregando ela no outro. E eu tenho a convicção que o nosso futuro, ou melhor, né, o nosso prefeito Álvaro Damião, ele está nessa visão até porque ele veio de comunidade. Ele sabe o que é escassez, ele sabe o que é política pública ineficiente e eu vejo extremamente boa vontade. Como eu não estou como prefeito, estou como vereador, ele pode ter certeza que nós vamos segurar no braço aí e fazer uma política pública juntos aí maravilhosa. E até aproveito a oportunidade, viu, Gustavo, para deixar aqui os parabéns. Hoje o meu amigo Juliano Lopes assumiu a prefeitura, vai ficar lá por 5 dias no lugar do Álvaro, né? Foi fazer uma viagem internacional, foi para o Peru e eu tenho certeza que nesses 5 dias aí o Juliano vai poder fazer muita coisa. Porque ali é um cara que trabalha, viu? Muito bom te escutar, muito bom enxergar essa sua visão e compartilhar ela aqui no canal Viver Brasil. Eu estava te escutando e obviamente que tem algumas pessoas que têm alguma sintonia, alguma aparência. Eu estou vendo nesse seu primeiro mandato essa energia, essa vontade de transformação muito grande, da mesma forma que eu vi um cara aqui falando no canal Viver Brasil com uma postura muito legal, que foi buscar conhecimento, foi fazer curso de gestão pública, igual você está falando que irá fazer, que é o Elton, um vereador. Elton Júnior? O Elton Júnior. Cara gigante, parabéns. Vereador lá da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Do Barreiro. Daqui da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Horizonte, vinculado ao Barreiro. Gigante. Um menino super bacana, que tem uma postura muito boa. Agora foi escolhido, inclusive, como vice-líder da prefeitura. Isso, né? ele é vice-líder. O líder é o Bruno Miranda e o vice-líder é o Eltinho. Nesse primeiro mandato já foi escolhido como vice-líder, então parabéns para você. E em relação à sua pessoa, Hudson, muito sucesso, muitos acertos nessa sua jornada como representante da população de Belo Horizonte. E eu espero que você, daqui a 4 anos, conclua o seu mandato de vereador na cidade com uma expectativa muito maior. Você tenha conseguido ser um fiscal efetivo das regiões e das principais regiões da cidade, que tenha conseguido ajudar na transformação de várias outras UPAs, como a que você citou aqui, de Venda Nova. Então, boa caminhada nessa sua jornada aí como vereador de Belo Horizonte e sucesso. Gustavo, eu só tenho que te agradecer. Independente da crença, desejo que o Papai do Céu te abençoe todo o trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho de utilidade pública de excelência. E aqui que está falando também um admirador de vocês. Ser comparado com o vereador Elton, eu fico muito feliz, que é um cara gigante, cara fino. E podem ter certeza absoluta que eu não vou decepcionar, não. Eu sei do tamanho da minha responsabilidade, eu sei que hoje a classe política cada vez mais está muito desgastada, mas como eu falei, Gustavão, eu jogo no time da construção. Para construir muro, já tem muita gente, para dividir já tem muita gente. Vamos agora construir pontes? Vamos fazer política pública de qualidade, vamos fazer posição, e quando for oposição, que venha a ser coerente, consciente, visando sempre aqueles que nos colocaram lá, que é o cidadão pagador de impostos. Muito obrigado e espero ser convidado para mais vezes, que eu gostei demais, hein? Parabéns, Hudson. Certamente você será, casa aberta. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou aproveitar esse encerramento aqui agora para mandar uma mensagem para o prezado Álvaro Damião, eleito agora formalmente prefeito em Belo Horizonte, foi candidato em 2024 junto com o meu prezado Fuad Noman. O Fuad acabou tendo um problema de saúde que não teve solução, partiu há alguns dias atrás, deixou Belo Horizonte com uma expectativa e com uma vontade de vê-lo como gestor efetivamente eleito,
mas a vida não tem controle, a gente não tem rédeas sobre o que Deus coordena, sobre o que a vida nos leva, mas deixou um cara que, pelo comportamento que teve ali nos primeiros momentos nos primeiros momentos pós-eleição em 2024 e durante todo o tratamento do FUAD em 2025, o Damião realmente teve uma postura muito tranquila, muito cortês, muito ética, foi fino e agora assume essa gestão de uma das cidades mais importantes do país, uma das cidades mais importantes certamente do mundo, Belo Horizonte. Então, muito sucesso para você, que você consiga fazer seu trabalho com equilíbrio, entendendo as demandas prioritárias da cidade, atacando aquilo que realmente é possível de fazer a transformação, entendendo aquilo que não é, mas tendo como compromisso o trabalho por Belo Horizonte. Então, desejo aqui a partir do canal Viver Brasil, prezado Álvaro Damião, prefeito, eleito prefeito da nossa cidade de Belo Horizonte, 4 anos aí de muito trabalho, realizações e que você consiga atender o que Belo Horizonte mais precisa em cada uma das regiões, de norte a sul, de leste a oeste, passando por Jaqueline, Sion, Belvedere, Barreiro e o que mais for. Muito obrigado a você que assistiu o nosso programa especial CVB Vereadores 2025 e até o nosso próximo conteúdo.